Salve, salve proteuseiros e proteuseiras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos e nessa série nós vamos falar sobre o dicionário de dados do Proteus. Isso aí, as famosas SX. Para que serve a tabela SX1, SX2? Onde ficam armazenadas as informações sobre os campos que existem no Proteus, as tabelas que existem no Proteus? Talvez você não saiba, mas tudo isso fica dentro de um repositório chamado dicionário de dados, que nada mais é que uma família de tabelas. E hoje vocês vão ter a aula 1, o vídeo 1 da nossa série Dicionário de Dados no Proteus. E vocês vão começar a aprender algumas tabelinhas. Então, solta a vinheta, editor! Galera, seguinte, se você não curtiu, já clique aqui em gostei, Já deixa o seu like, ative as notificações e se inscreva no canal. Só assim você vai ficar sabendo quando nós gravarmos vídeos novos e colocarmos aqui. Pessoal, nós vamos ser bem práticos aqui, tá? Porque eu sei que o seu tempo é precioso. Então, a gente já vai começar falando aqui, ó, eu separei 4 tabelas para a gente falar nessa aula 1, tá? Nós vamos ter a aula 2 também, que a gente vai falar sobre isso aqui. E talvez nós teremos a aula 3. Mas para a gente ter a aula 3, você vai ter que fazer algumas tarefas aí que a gente vai falar ao longo do vídeo. Nós vamos começar falando o que é o dicionário de dados, Para quem não sabe, o dicionário de dados, pessoal, são as SX. E o que é SX, Júnior? É uma família de tabelas que nós temos dentro do Proteus. Eu estou aqui no meu configurador e dentro desse configurador eu faço algumas configurações do Proteus e essas configurações elas são refletidas dentro das tabelas SX, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês uma SX que é a famosa SXB. A SXB, olha só. Nas releases anteriores do Proteus, isso aqui ficava armazenado dentro do arquivo DBF e depois do arquivo CTRI, Esse arquivo CTRI, pessoal, já morreu, agora tá tudo dentro do banco de dados, O dicionário de dados do Proteus nas releases novas, Elas já ficam por padrão aqui dentro do banco de dados. Então a SXB lá é uma tabela que armazena a configuração de consulta padrão. Júnior, e o que é consulta padrão? Vou te mostrar agora, tá? Então vamos lá. Você está vendo aqui a SXB. Então clicou em arquivo, abrir aqui, ó, vai em Top Connect, você já vai digitar SX, dá Enter, ele vai vir um monte de SX, tá vendo? Uma delas é a SXB aqui. Essa SXB, ela armazena os dados de consulta padrão. Júnior, o que é consulta padrão? Eu estou dentro dessa telinha aqui, que é um projeto que a gente tem no curso Formação Consultor Proteus 2.0. A consulta padrão, pessoal, é um auxiliar dos campos. Quando você aperta a tecla F3, aí ele abre uma janelinha com alguns registros, olha só. E você pode escolher aqui, por exemplo, vou escolher o Júnior Plácido aqui, vou clicar em consultar e ele já vai preencher aqui os meus campos. Mas a consulta padrão, por exemplo, eu quero pesquisar pelo código, não sei de quem é esse código. Clico aqui nessa interrogação e ele abre uma janela auxiliar com algumas opções. E aqui eu posso fazer o quê? Criar uma consulta padrão dentro do configurador. Dentro do configurador você tem as opções, aqui em ambientes, você tem várias coisas, cadastros e por aí vai. E aqui no seu configurador você tem base de dados, dicionários, base de dados. Aqui dentro da base de dados você consegue abrir a parte de consulta padrão, clicar aqui em mais e incluir uma consulta padrão. Essa consulta padrão, os dados disso aqui ficam armazenados dentro da tabela SXB, certo? Então, tudo que você faz aqui vai para SXB. Então, você já viu aí o que é uma consulta padrão. Vou abrir aqui só mais uma para você ver, ó. Olha só, deixa eu pegar aqui um cadastro de cliente, por exemplo. Vou pegar o cadastro o cadastro de produtos, só para vocês verem como que funciona a consulta padrão em uma tela padrão do Proteus, que é a tela de cadastro de produtos. Então, dentro dessa tela de produtos, eu consigo também fazer buscas automatizadas com a consulta padrão. Júnior, como assim? Cliquei em incluir um produto, ele vai abrir uma telinha aqui para mim. Beleza, tá vendo aqui, ó, tipo, qual o tipo do produto? Ah, eu não sei que dado eu boto aqui. Clica na lupinha, clicou nessa lupinha, olha o que vai acontecer, ele vai abrir aqui uma lista de tabelas, ó. Consulta padrão,
Essa consulta está dentro das tabelas do sistema, que vocês vão saber também o que é. Então, cliquei aqui ó, em EM de embalagem, dei um tab, unidade de medida também, eu tenho uma consulta padrão. Então, só para você saber, todo campo que tem uma lupinha do lado, isso é uma consulta padrão e isso fica armazenado na tabela SXB. Então, já pegamos aí a consulta padrão. Nós temos uma outra tabela também no dicionário de dados, que é a tabela SX1. Júnior, o que é SX1? SX1 é uma tabela do dicionário de dados que ficam armazenadas as perguntas dos relatórios, por exemplo. Se você está com um relatório e esse relatório você tem lá os filtros, né? As perguntas. Esses filtros eles ficam na tabela SX1 e são criados no configurador. Vou te mostrar. Olha só, pessoal, vou interromper aqui o nosso vídeo rapidinho para falar dessa ferramenta fantástica, o ForXML. Isso aqui que vocês estão vendo é um documento de entrada, é uma nota fiscal. E, como todos nós sabemos, dentro do Proteus você tem que digitar os dados para dar entrada na pré-nota, documento de entrada e por aí vai. Só que isso aqui é um XML. Toda nota fiscal ela tem o seu XML. E o ForXML é um cockpit completo, 100% integrado com o Proteus, que você pode dar entrada nas suas notas fiscais de maneira fácil e 100% automatizada. Veja só, vamos abrir aqui o ForXML, acessar o BPO e nesse momento vocês vão ver que os dados da nota fiscal eles vão estar prontos para ir para dentro do Proteus de forma automática. Gostou do ForXML? Tem um link na descrição, você pode solicitar uma demonstração. Vamos para o vídeo. Agora eu vou pegar o meu configurador aqui ó, e vou abrir aqui ó, perguntas, tá vendo? Grupos de perguntas. Vou filtrar uma pergunta aqui que é a TR Prod. Esse grupo aqui de perguntas, pessoal, é um grupo de perguntas para um dos relatórios que a gente tem aqui. Vou abrir aqui, ó. Aqui é o meu VS Code. Isso aqui são as fontes do nosso projeto do Formação Consultor Proteus 2.0. E agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como que essas perguntas aqui estão dentro desse relatório. Olha só, pessoal, eu vou executar esse fonte aqui, ó, réu produtos, tá vendo? Vou copiar aqui a função e vou abrir o meu Proteus aqui. Eu tenho um fonte aqui de executar fontes, é o Proteuseiro Exec, que é um programinha que a gente usa no Formação Consultor Proteus 2.0. Júnior, o que é esse Formação Consultor Proteus 2.0 que você tanto fala? O Formação Consultor Proteus 2.0 é um treinamento avançado que nós temos na Sistematizei, que tem ADVPL, MVC, Web Service, SOAP, REST, Power BI, um monte de coisa. Para você saber mais, tem um link aqui na descrição, procura aí que você vai achar. Agora eu vou abrir aqui, vou abrir o meu Proteuseiro Exec e vou dar um play nesse fonte de relatório. E vocês vão ver, né, ele funcionar aqui e essas perguntas serem abertas. Vou dar um Ctrl V, vou clicar em executar. Tá vendo isso aqui, ó, parâmetros? Esses parâmetros são do relatório, mas isso aqui não é o parâmetro do dicionário de dados. Calma. Olha só, produto D até, produto D até. Aqui eu tenho uma consulta padrão também, pessoal, ó. Tem uma consulta padrão dentro de uma pergunta do meu relatório. Tá vendo? Cliquei aqui na lupinha, ele vai me abrir consulta padrão de produto, tá? Então, beleza, produto D até pá, beleza. Isso aqui é um filtro de relatório. Eu vou colocar aqui, eu quero só esse produto até esse outro produto aqui, ó, IP006. Produtos bloqueados, não. Retire os bloqueados, não, quero todo mundo. Cliquei em OK, ele vai emitir para mim aqui uma planilhinha em Excel com os produtos que eu coloquei, ó, os cadastros de produtos, pronto. E esse filtro eu criei onde? Eu criei aqui dentro, né? Primeiro eu configurei as perguntas aqui e essas perguntas elas ficam armazenadas na SX1. Aqui dentro do seu APSDU ou MPSDU, você pode abrir SX1 e vocês vão ver os dados das perguntas aqui, ó, tudo certinho, tá vendo? Maravilha! Beleza. Assim como as consultas padrão, as perguntas são feitas aqui dentro do configurador. Aqui a gente tem várias consultas padrão feitas já, pessoal, que são as consultas padrão das tabelas do Proteus, tá? Maravilha, Júnior. E agora? Agora eu vou mostrar para vocês duas tabelas bem simples, que é a SX2 e a SX3, que nada mais são que a tabela que armazenam as tabelas e armazenam os campos. Quando você está num cadastro como produto e aperta a tecla F1 em um campo, ele vai mostrar o nome do campo, B1_code. Descrição,
B1 underline desk. Significa que B1 underline é o nome do campo, B1 underline desk ou B1 underline code, e esses campos eles ficam armazenados em uma tabela. Da mesma forma que a tabela SB1, que é de produtos, a SA1, por exemplo, que é de cliente, eu vou até abrir aqui para vocês, esses dados, pessoal, eles ficam armazenados dentro do dicionário de dados. Então, no dicionário de dados do Proteus tem uma tabela com os dados de todas as tabelas que existem no Proteus. Júnior, qual tabela é essa? É a tabela SX2 aqui, ó. Então, a tabela SX2 aqui dentro do Proteus, olha só ela aqui, ó. Ela tem os dados de todas as tabelas, ó. Tá vendo? Ó? São muitas tabelas dentro do Proteus, pessoal. Eu vou filtrar aqui, por exemplo, a SA1 e vou filtrar a SA2. Olha só. Clientes e fornecedores. Então, dentro do dicionário de dados tem as informações sobre as tabelas. Júnior, e onde ficam as informações dos campos? Então, abrindo aqui o cadastro de clientes, onde ficam as informações dos campos? Fica na tabela SX3, pessoal, aqui dentro, ó, SX3, beleza? Então, a SX3 aqui é a tabela que armazena os dados dos campos. Então, vou filtrar aqui, dar um Ctrl F, colocar a SB1. Ele vai ter aqui todos os dados, né, dos campos da tabela SB1. Tá vendo? B1 Code, B1 Desk, que nada mais é o que está aqui, ó. Tá vendo? B1 Code, B1 Desk. E aqui você tem os de clientes. Cliente você vai ter a SA1. A1 Code, A1 Loja, tudo isso você vai ter aqui dentro da tabela SX3. Ó. Vou colocar aqui arquivo SA1, tá aqui e ele vai abrir. E isso está onde? No configurador. Você vem aqui em dicionários de dados, aqui em dicionários de dados, ele vai listar todas as tabelas. Isso aqui está sendo puxado lá da SX2, tá vendo aqui, ó, grupos de campos, tudo mais. Pesquisou aqui a tabela que você quer, eu quero a SA1, ele vai mostrar aqui. Cliquei em visualizar ou editar, por exemplo, ele vai trazer os campos dessas tabelas. Ó, todas as informações aqui da tabela e aqui ele tem todas as informações do campo. Você pode incluir um campo novo e por aí vai. Quando inclui um campo novo, ele vai para onde? Ele fica guardado também na sua SX3. Então, por isso é a importância de você conhecer o banco de dados e o dicionário de dados do Proteus. Então, na aula de hoje, vocês aprenderam sobre a SXB, a SX1, a SX2 e a SX3. E aí, proteuseiros, gostaram do vídeo? Se você gostou, já deixe seu like, ative as notificações, não perca nenhum vídeo aqui do canal, tá? Então é isso, nós teremos a parte 2, onde nós vamos explicar mais tabelas para vocês, que são gatilhos, onde ficam os parâmetros, tudo isso nós vamos explicar na nossa próxima aula, parte 2. Te vejo lá, valeu!